vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E o versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós queremos que o Senhor vai direcionar os nossos pensamentos nessa noite, através dos estudos que faremos. Isaac, por favor, troca aqui, não vai funcionar. Pode colocar um pouco. Eu quero pensar um pouco, irmãos, sobre emoções, sobre como nós precisamos cuidar das nossas emoções. As nossas emoções, elas influenciam muito o nosso modo como nós vivemos. Nós somos seres que temos emoções, nós somos criados com emoções. Elas foram permitidas por Deus, nós temos. Mas há uma necessidade de nós cuidarmos dela, tratarmos essas emoções, para podermos então nos relacionar de forma saudável. Fecha aqui a cortina, por favor. Para podermos nos relacionar de forma saudável uns com os outros. O problema é que hoje, os nossos dias, essas emoções têm sido muito danificadas. Devido a tantas coisas ao redor, as pessoas vêm tendo as suas emoções danificadas e acaba que os relacionamentos hoje sofrem muito por consequência disso. E por que tratar emoções então? Por que falar sobre isso aqui hoje à noite? A intenção nossa, ao falar sobre essas emoções, tratar essas emoções danificadas, é porque eu coloquei aqui embaixo: ou nós as controlamos, ou elas vão nos controlar. Irmãos, por que tem muita gente doente hoje, emocionalmente falando? Tem muita gente hoje totalmente destruído por causa das suas emoções, porque elas vão ganhando uma força tão grande que acaba destruindo as pessoas, levando as pessoas a se isolarem, a viver uma vida sem um convívio social, e causam outras doenças e tantas mais. E nós servimos a um Deus que cuida de nós e nos molda de uma forma num todo, e nós precisamos tratar elas. Como controlar essas emoções para não deixar que elas nos controlem? Quando nós recebemos Cristo como Salvador, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. E esse Espírito Santo, ele tem que me controlar, ele tem que me moldar em todas as áreas, inclusive na minha área emocional. Eu preciso deixar que o Espírito Santo atue ali também. E uma das influências, uma das coisas que mais vem sendo acionadas nesse campo das emoções dos nossos dias e que vem gerando muito prejuízo, chama-se ansiedade, que é o que nós vamos tratar aqui hoje à noite. Hoje eu gostaria de pensar um pouco sobre a ansiedade. Ansiedade, no Novo Testamento, ela aparece algumas vezes, essa expressão, e ela traz um significado: estar distraído ou separado. Já mudou muito aí, sabe? Ansiedade fala muito sobre estar, ela traz um significado, né? Ansiedade é a emoção que mais ataca. É importante, isso aqui que está destacado em letras maiúsculas, que a ansiedade não é pecado. Lembra bem disso aqui? Você sentir ansioso, isso não é pecado. Às vezes a pessoa pensa assim: eu estou pegando porque eu estou ansioso. Lembra bem, estar ansioso não é um pecado. O problema é o que essa ansiedade vai gerar em nós, é que gera o pecado. E é por isso que eu tenho que cuidar quando eu começo a ficar ansioso, para não deixar que eu venha pecar controlado pela ansiedade. Por isso que eu digo que essas emoções, elas têm que ser controladas. O Senhor quer que nós vivamos num estado de confiança, de descansar nele. Se nós servimos a Ele, entregamos a vida nas mãos dele, nós precisamos aprender a descansar no Senhor. E se eu não aprendo a descansar no Senhor, eu vou viver uma vida ansiosa, eu vou viver uma vida cheia de incerteza, porque essa ansiedade vai gerando isso nas pessoas, tirando dela aquele descanso que nós podemos ter quando servimos ao Senhor. Então, o que devemos fazer com a ansiedade? E quanto tempo nós precisamos cuidar para não deixar que ela venha nos controlar? Então, o que é a ansiedade? A ansiedade no Novo Testamento, ela traz um significado.
Vai aparecer aí já já. No Novo Testamento, a palavra ansiedade significa estar distraído ou separado. Ansiedade, ela quer dizer a pessoa que anda distraído ou separado. E é o oposto de dizer que está unido. É o oposto de dizer que está ligado, descansando no Senhor. E isso nós vamos estudar um pouco e ver daqui a pouco o que isso nos fala. A essência dessa palavra ansiedade na Bíblia significa estar distraído ou estar separado. Lembra bem, quando eu estou confiado no Senhor, quando eu estou descansando no Senhor, eu estou tão ligado nele, eu estou tão em comunhão com ele que eu descanso nele. Mas à medida que eu vivo ansioso, à medida que eu permito que o medo vai me dominando, eu vou perdendo a confiança do Senhor, eu vou perdendo aquele descanso que eu posso e devo ter no Senhor. Pode passar. Outro significado dessa palavra ansiedade: medo, apreensão, incerteza, que pode ser causada por eventos passados, situações presentes ou possibilidades futuras. Eu estava olhando, irmãos, a ansiedade na nossa vida, ela vem a partir de coisas que já passaram, sabe? Coisas que nós passamos que geram ansiedade. Pode ser momentos que nós estamos vivendo que geram ansiedade, ou a preocupação com coisas futuras, que também pode gerar no homem essa ansiedade. A ansiedade, por vezes, é um medo de não estar no controle, de sentir-se vulnerável. Muitas vezes na nossa vida a gente perde o controle da situação. Tem coisas que nós passamos que fogem do nosso controle. Tem coisas que não adianta. Irmãos, nós não conseguimos controlar tudo. Tem coisas na nossa vida que fogem da nossa linha de controle. E eu preciso cuidar disso, porque senão isso vai gerar em mim uma ansiedade. Nós levantamos aqui algumas fontes da ansiedade. Da onde que vem a ansiedade? Primeiro de tudo, saiba que Deus não é o criador da ansiedade. A preocupação não se encaixa em nossa identidade como seguidores de Cristo. Esse ano nós estamos falando da nossa identidade em Cristo. Lembra bem, ansiedade não é coisa criada por Deus. Ansiedade, preocupação não tem espaço na nossa vida como seguidor de Cristo. Olha, se eu verdadeiramente sigo a Cristo, confio nele, não cabe ou não deveria caber ansiedade, preocupação. Se eu realmente creio que eu descanso nas mãos de um Deus provedor, eu preciso confiar em Deus em todas as circunstâncias. Abre aí comigo 6. Está escrito aí, está só o texto aí, eu não coloquei. Mateus 6 e 25. Lembra bem, confiamos em Deus, Ele cuida de nós. Então por que viver ansioso? Mateus 6, 25 e 26 diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Então, se eu sigo a Cristo, eu não preciso viver preocupado. Se eu sirvo a Cristo, eu não preciso viver ansioso com nada nessa vida, irmãos. E nós precisamos deixar isso claro na nossa mente como crentes. E o próprio Senhor Jesus diz aqui, não é? Não fica preocupado com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir. Você é muito mais importante do que isso. Você vale muito mais do que isso. Então a ansiedade, ela tem algumas origens que nós vamos ver aqui. Primeira delas, existem causas legítimas que podem gerar ansiedade. E aí você fala, como por exemplo, causa legítima que gera ansiedade. Algumas coisas naturalmente vão criar ansiedade. Por exemplo, se você não estuda para uma prova, você tem razão de estar nervoso, não é? Se você não estudou, não se preparou e vai fazer uma prova, vai ficar ansioso? Com razão, é uma causa legítima da ansiedade. E aí isso na nossa vida tem muitas circunstâncias que surge a ansiedade de forma legítima. Aí não adianta falar que Deus vai me ajudar se eu não me preparei, não é? Se eu não me cuidei, não adianta querer que Deus vai me ajudar ali. Então a ansiedade tem uma razão devida, legítima ali.
Outra coisa, causas indevidas. Agora já é diferente. Em algumas ocasiões, as nossas preocupações são causadas quando sentimos que não iremos ou não podemos conseguir o que queremos. Pode passar, próximo tópico aí. Pode ser alguma posse, algum relacionamento, mesmo sabendo que isso não é certo. Às vezes a pessoa quer uma coisa, não vai conseguir, ela deseja aquilo, ela almeja, seja algum bem, seja algum relacionamento, e aquilo vai gerar o que na pessoa? Ansiedade. Mas aí é uma ansiedade desnecessária. Ora, se eu quero algo, se eu desejo algo, uma coisa, eu desejo muito aquilo, mas eu não tenho condições, e eu não vou conseguir comprar, o que vai acontecer? Eu não posso deixar ficar ansioso com isso, não é? Porque o nosso Deus sabe do que nós precisamos, e na hora certa Ele vai nos preparar. Eu não posso ir além. Quantas pessoas exageram nesse desejo de querer ter alguma coisa, porque eu preciso, e você acaba entrando aonde não deve, fazendo coisas que não é certo, porque gera uma ansiedade muito grande. Isso é uma razão totalmente indevida para gerar ansiedade. Irmãos, entenda, Deus está no controle. Então, quando for a vontade dele, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Esses dias eu estava ficando muito ansioso com uma situação pessoal minha. Eu preciso lá em casa urgentemente fazer uma área lá para guardar o carro, guardar a Kombi. A gente precisa muito. Super ansioso com isso. E pensando como é que eu vou fazer, não tenho dinheiro, e pensei em pegar emprestado, porque eu preciso. Depois eu falei, você sabe de uma coisa? Eu não vou deixar isso me maltratar, não. Eu preciso. É uma necessidade? Sim. Eu não tenho condição? Então, relaxa, deixa aí. Quando for da vontade do Senhor, tudo vai dar certo. E a gente faz essa garagem. E eu estou dando um exemplo. A gente não pode deixar que gere nas nossas vidas ansiedade por causas totalmente indevidas. Voltamos lá no início. Deus não está no controle da nossa vida, em todas as coisas? Na hora certa as coisas vão acontecer. Na hora que Ele permite, as portas vão se abrindo, tudo vai se encaixando e tudo vai dar certo. Então, a ansiedade indevida, ela vem daí. De eu querer alguma coisa e não é o momento, não é a permissão do Senhor. Então, eu não posso deixar que a ansiedade venha tomar conta de mim, porque eu quero, porque eu tenho um desejo. Lembra bem, a Bíblia diz que o Senhor prometeu nos dar aquilo que nós necessitamos e não necessariamente aquilo que nós queremos, porque a gente muitas vezes quer muita coisa que a gente não precisa, que a gente quer. Esse mundo gera em nós, e isso vai criando essa ansiedade. Hoje, irmãos, esse marketing, a propaganda, a televisão, a internet, eles trabalham o dia todo para gerar em nós esse desejo de querer mais coisas, de ter coisas, para criar em nós essa ansiedade, que eu preciso, que eu quero, porque você nem precisa, mas você gera isso, e isso causa um transtorno muito grande. Então, por que devemos evitar a ansiedade? Primeiro passo, eu devo evitar a ansiedade porque... Não, já foi lá no ar, já está no seio. Eu devo evitar a ansiedade porque ela não é bíblica. Como é que passa, sabe? Até que tem essa aí, eu pulei. Existe outra questão também da ansiedade, questões não reconhecidas. Quando não lidamos com a causa da nossa ansiedade, ela vai permanecer durante um longo tempo dentro de nós, causando todos os tipos de problemas emocionais e físicos. E essa não é a maneira que Deus quer que seus filhos vivam. Se a gente não cuidar dessas ansiedades que vão surgindo dentro de nós, a gente vai ficar doente. Irmãos, existem muitas doenças hoje que a causa dela é emocional, começa na cabeça. A pessoa vai ficando tão ansiosa, tão preocupado, quer tanto, deseja tanto, preocupa tanto, que vai criar problemas emocionais e físicos, se a gente não cuidar da ansiedade. A pessoa fica doente mesmo, por causa de tanta ansiedade. E não é isso que Deus quer que seus filhos vivam. Nós não fomos criados para isso. Deus não quer que nós vivamos ansiosos, e a Bíblia está cheia de recomendações para não vivermos assim. Agora sim. Por que então evitar a ansiedade? Primeiro, a ansiedade não é bíblico. Esse texto de Mateus 6, 25 até o versículo 34, nós lemos aqui 3 versículos agora nesse capítulo, depois você pode ler ele todo. Por 3 vezes o Senhor Jesus diz assim: não andeis ansiosos.
A Bíblia fala várias vezes para nós não vivermos ansiosos. Irmãos, a ansiedade ela pode bater por algumas causas, mas nós não podemos viver ansioso. A gente não pode viver todos os dias com essa ansiedade. O Senhor Jesus explicou várias vezes que é desnecessário viver ansioso, porque o Pai dará o que nós precisamos. Lembremos disso. Gente, o Senhor Jesus falou: olha, não fica ansioso, eu vou dar para você o que você precisar. Então, para que viver preocupado? Por que viver ansioso se a economia vai mal? Para que viver ansioso se as coisas estão aumentando? Para que viver ansioso se o dinheiro está pouco? Por que viver ansioso se eu perdi o emprego? Por que viver ansioso se eu estou doente? Por que viver ansioso? Não posso. O meu Pai Celestial, Ele me dá tudo que eu necessito. Eu não preciso viver assim, irmãos. O cristão não pode viver ansioso, não deve. Nós não podemos aceitar esse estilo de vida ansiosa se nós confiamos em Jesus, que é o príncipe da paz. Irmão, você tem filho em casa, nós temos filho. A gente acha tão bom olhar os filhos da gente, ver eles satisfeitos, tranquilos, não é? Sabendo que acorda o dia, quando amanhece o dia, ele vai para a mesa para tomar café. Ele não quer saber se tem café da manhã, se não tem, onde é que está. Não, ele acorda e vai para lá porque ele quer café. Na hora do almoço, ele vai para a mesa para almoçar. Ele quer saber de onde veio o almoço, quem preparou, quem comprou, quem não comprou. Não, ele vai para ali por quê? Porque ele sabe que os pais vão cuidar. Ele sabe que os pais vão dar um jeito e vai pôr o almoço ali na mesa. Talvez nem sempre do jeito que ele quer, mas tem almoço ali. E ele relaxa, ele descansa nisso. Agora, a gente serve a Deus, às vezes, nós não sabemos ter esse mesmo descanso com Deus. Olha, Deus está cuidando, vai vir, vai aparecer, irmãos. Você não vai passar fome, você não vai morrer de fome, você não vai morrer antes da hora, você não vai ficar doente além do que o Senhor permitiu, você não vai, não vai, Ele está cuidando. E é isso que nós não podemos deixar que essa ansiedade domine. Quando essas preocupações vierem, coloque o seu coração e diga: Deus está cuidando de mim, eu não preciso preocupar. Deus está vendo isso. Descansa nele. É isso que é a mensagem que o Senhor traz para nós. Eu não posso viver ansioso, preocupado, se eu confio nesse príncipe da paz. Esse que é o Senhor que traz paz. Quer que nós descansemos nele, nós precisamos sempre buscar isso e aprender a descansar no Senhor. Outra coisa, ansiedade tem um efeito negativo sobre todas as áreas da nossa mente. Por quê? Primeiro, quando eu estou vivendo ansioso, a ansiedade vai dividir nossas mentes. A apreensão nos puxa para em duas direções diferentes, o que torna difícil nos concentrar em assuntos importantes. Eu não sei você, mas quando a gente está ansioso, a gente só pensa naquilo. Quando você não tem dinheiro, o dinheiro está acabando, você fica ansioso com aquilo. Você só está pensando que o dinheiro acabou, como é que eu vou fazer, que tem que pagar a conta, e o dinheiro não aparece, como é que faz? Aí você vai fazer outra coisa, sua mente vai lá no dinheiro de novo, você vai fazer outra coisa, sua mente vai lá na sua conta, você não concentra, você não vive. Por quê? Porque a ansiedade ela divide, ela nos puxa para assuntos diferentes, e a pessoa vive preocupado, ansioso. E eu vou te falar uma coisa: que dia que apareceu o dinheiro, se apareceu na carteira de alguém, me fale, porque vai ser um milagre muito grande. Se um dia aparecer o dinheiro na sua carteira só porque você ficou preocupado. Não aparece, na minha até hoje não. Sabe, não vai resolver por ficar preocupado. Não vai resolver por ficar ansioso. Se a gente para, relaxa e pensa: como eu vou fazer para conseguir esse dinheiro? Não é? Relaxado, tranquilo, as coisas vão fluir muito melhor. E é por isso que eu não posso deixar que essa ansiedade venha querer me dividir, porque aí, irmãos, a gente nem concentra no que é importante e é onde faz muita bobeira. Muitas pessoas, na hora da preocupação, da ansiedade, faz coisa que não devia fazer, porque a mente está tão dividida, tão desnorteada, que faz e fala coisa que não devia, só por causa da ansiedade. Outra coisa, essa ansiedade também, ela retarda a nossa produtividade. Por estarmos distraídos com as preocupações, não podemos dar mais alguma coisa nos nossos esforços. Não rende. Pessoa que está muito preocupada, muito estressada, nada que ela vai fazer rende.
Porque ela está toda estressada, ela está toda ansiosa, ela está tão preocupada que vai dar tudo errado. Eu não sei se você já viveu momentos assim, que você está tão preocupado, que tudo que você vai fazer parece que vai dando tudo errado. Aí você chega no dia e fala, hoje foi horrível, tudo deu errado. Mas não é que tudo deu errado. Começou errado na sua preocupação, na sua ansiedade. E a partir dali tudo foi, parece que um efeito dominó, foi batendo tudo e acabando com tudo. Então a essência lá, a base é essa ansiedade, que ela vai nos tirando do foco. E é por isso que nós, como cristãos, precisamos aprender a descansar no Senhor. Não posso deixar que a ansiedade me domine, senão eu não vou render o que eu preciso render. Eu não vou conseguir buscar o que eu preciso buscar. Eu estou precisando resolver um problema, estou. A ansiedade não pode me acompanhar, senão eu não resolvo. Além disso aqui, tem um outro efeito que a ansiedade gera, que ela vai estar estragando os meus relacionamentos. Quando a pessoa está muito ansiosa, os relacionamentos pessoais ficam todos danificados. É difícil manter nossa ansiedade para nós mesmos. Quando estamos cheios de medo, de preocupações, elas nos sobrecarregam e respingam em todo mundo que está perto. Pessoa que está ansiosa, está preocupada, ela é a pessoa mais chata de conviver no mundo. Eu não sei se você já teve essa experiência. Pessoa quando está ansiosa demais, sobra para todo mundo que está perto. Sabe, ela respinga em todo mundo. Por quê? Porque está preocupada. E aí atrapalha muito os nossos relacionamentos pessoais. Pessoa ansiosa, preocupada, nossa, é difícil de conviver, não é? Ela fica toda estressada, toda atrapalhada e irrita todo mundo. Então a ansiedade ela atrapalha até nos relacionamentos interpessoais. Além de te atrapalhar a resolver as coisas, ainda atrapalha quando você vai conviver com outras pessoas que não tem nada a ver. Você está tão ansioso que respinga todo mundo que está perto de você. Outra coisa, a ansiedade nos leva a tomar decisões insensatas. A ansiedade leva a pessoa a fazer coisas que não devia fazer. Aqueles que são excessivamente preocupados com o futuro são propensos a tomar decisões precipitadas para parar de sentir inseguros. Você quer um exemplo? A pessoa está desempregada, aparece uma proposta de emprego lá no fim do mundo. A pessoa tem que deixar família, a pessoa tem que deixar filho, tem que deixar mulher, tem que deixar igreja, tem que deixar tudo, vai trabalhar lá no fim do mundo, lá longe, para ganhar alguma coisa, e a pessoa fala, não, eu tenho que ir, porque eu estou desempregado, porque eu tenho que dar de comer para minha família, porque abriu essa porta, eu tenho que ir. A pessoa está tão ansiosa, que ela não pensa que tem coisa errada, que não vai dar certo, ela não pesa os prós e os contras, e acaba tomando uma decisão totalmente equivocada, que vai gerar mais prejuízo do que benefício. A ansiedade ela faz com que a pessoa tome decisões erradas, tome decisões no calor da preocupação, e faz coisas que depois que passa, fala, eu vou fazer isso? Por que eu tomei essa decisão? Não precisava ter tomado essa decisão. Então a ansiedade ela traz também algumas decisões totalmente equivocadas, e nós não podemos, irmãos, tomar decisões no calor da ansiedade, da preocupação. Deus coloca diante de nós possibilidades, mas ela não pode ser decidida no calor da ansiedade, senão a gente vai fazer muita bobagem, muita coisa que depois a gente vai carregar o peso, as consequências dessa escolha mal feita. Outra coisa, a ansiedade rouba de nós a nossa alegria, a nossa paz. É impossível estarmos inquietos e tranquilos ao mesmo tempo. Pessoa ansiosa não tem paz. A pessoa ansiosa não tem alegria. Por quê? Porque está tão preocupado, está tão inquieto com tantas coisas que podem acontecer, que a pessoa não tem paz. A pessoa não tem alegria. A pessoa não sabe o que é estar bem, o que é estar feliz. Alguém olha para o outro e fala assim, se você soubesse a vida que eu levo, soubesse os meus problemas, por que você é assim, por que você é assado, porque eu tenho problema, a minha vida, e ele acha que ele tem razão de não ter alegria, de não ter paz, que os outros, está todo mundo bem, só ele com problema. Quando na verdade todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades. O problema é saber lidar com isso. Irmãos, Deus não nos fez para viver uma vida inquieta, preocupada, ansiosa, não. O Senhor quer que nós tenhamos paz, alegria, mesmo menos problemas. E
como é que eu consigo isso? Saber que Ele está cuidando. Saber que Deus está cuidando de tudo. Como é que a gente passa um momento de estresse em paz? Como é que eu passo uma dificuldade em paz? Saber que Deus está no controle. Deus está cuidando. Está nas mãos do Senhor. E aí eu vou conseguir ter paz. Irmãos, nós conseguimos ter paz e alegria no meio das tribulações. Nós conseguimos ter paz e alegria no meio das lutas. A partir do momento que não me rendo à ansiedade. Lembra bem, irmãos, lembra disso aqui que eu vou falar. Ansiedade é algo que nós nos entregamos. Nós nos entregamos à ansiedade ou nós controlamos ela. Não está fora do seu controle. A ansiedade não está fora do nosso controle. Deus nos deu autoridade sobre as nossas emoções. Nós podemos controlar a nossa ansiedade, sim. Nós podemos controlar. Se nós não controlamos é porque nós não estamos buscando a força do Senhor para isso. Eu posso controlar. Eu não sou obrigado a me entregar a essas emoções, que são fortes, avassaladoras, mas nós cremos que maior é o que está em nós. Maior é o Deus que habita em nós. E Ele pode nos ajudar a vencer essa ansiedade. Nós não podemos nos entregar. A Bíblia diz para não andar ansioso. A Bíblia não diz que a ansiedade não vai aparecer. Ela vai aparecer. Eu não estou falando que você não vai ficar ansioso. Ela vai aparecer. Ela aparece na minha vida. O problema é eu não andar ansioso. Andar fala de seguir. É o viver ansioso. Não. Olha, bateu a ansiedade. Peraí, isso não vai me dominar não, bobagem. Deus não está cuidando? Hã? Aí você levanta, vai no espelho e fala: para aí, eu não vou viver ansioso. Não vou ficar preocupado com isso. Deus está cuidando. Sei você, eu tenho mania de às vezes levar um papo sério comigo mesmo na frente do espelho. Eu preciso falar comigo certas vezes, para poder lembrar e não deixar que essas ansiedades venham dominar-nos, porque senão eu não vou ter paz. Irmão, se a gente começar a olhar só os problemas, as coisas, as dificuldades, aquilo que gera, eu não vou ter alegria e paz na minha vida. Outra coisa, a ansiedade revela um terrível desperdício de tempo e de energia. Ansiedade é você perder tempo e perder energia. Incerteza, frustração, preocupação são desgastantes e não leva a nada e pode até ter um efeito devastador sobre a nossa saúde. Ansiedade, preocupação nunca resolveu nenhum problema. Ninguém resolveu o problema porque está ansioso. Ninguém resolveu o problema porque está preocupado. Ninguém resolveu o problema porque está ansioso, porque não resolve, só piora. Só piora. Atrapalha. Vai gerar mais problemas, porque isso aqui vai prejudicar a sua saúde. Se você deixa a ansiedade te dominar, você vai ficar doente. Fica doente. Sabe, irmãos, tem enfermidades que são geradas no corpo a partir da nossa ansiedade. A pessoa fica tão ansiosa que fica doente no físico, por um problema no emocional, e que pode ser controlado. Então eu não posso deixar que isso venha me dominar. Isso é um pouco do que a ansiedade ela gera em nós, o que ela vem a ser. Tudo que nós levantamos aqui nesses 6 pontos são ações da ansiedade na nossa vida. Mas aí o que eu quero pensar um pouquinho ainda, antes de a gente caminhar para terminar, mas eu quero pensar aqui outra coisa com você. Qual a maneira então correta de lidar com essa ansiedade? Como nós falamos, a ansiedade ela tem alguns aspectos, nós levantamos aqui. Ela divide as nossas mentes, ela retarda a nossa produtividade, a gente vai produzir menos, ela afeta as nossas relações com outras pessoas, você acaba tendo problema com amigo, com família, por causa da preocupação, da ansiedade. Eu já tive casos, e muitos casos, tenho que conversar com casais, que a mulher não está aguentando o marido, de tão ansioso, preocupado que ele está, a mulher fala, não estou aguentando mais, está atrapalhando. Os filhos morrem de medo de chegar perto dos pais, por causa da ansiedade, preocupação tão grande do pai. Ou seja, ela afeta os nossos relacionamentos pessoais. A ansiedade leva a tomar decisões insensatas, ela rouba a nossa alegria e a nossa paz, e ela é um desperdício de tempo e de energia. Então, o que fazer? Qual a maneira correta de lidar com essa ansiedade? Com tanta coisa em jogo, como nós falamos, irmãos, é tolice ceder à ansiedade ou buscar um alívio rápido e temporário.
É tolice você se entregar a isso. É tolice você ceder à ansiedade. Não é sábio. Nós estamos aqui estudando sobre ansiedade e trazendo para um contexto bíblico. Nós estamos falando sobre ansiedade com homens e mulheres aqui nessa noite que conhecem a Bíblia, conhecem a Deus, sabem de Deus, sabem que tudo está no controle de Deus. Então, não é sábio eu me render à ansiedade. Não é sábio eu buscar resolver as coisas em um momento. Como a gente vê muito no mundo, as pessoas querendo resolver a ansiedade por momentos. A pessoa vai ali, esses dias eu vi um cara falando, que estava bebendo para esquecer os problemas. Eu estava falando, grande coisa, bebendo para esquecer os problemas, estava arrumando um problema maior do que o que ele já tinha. Isso não vai resolver. A pessoa vai se drogar porque está cheio de problema, vai tomar droga. A pessoa vai tentar se matar porque está cheio de problema, vai tentar tirar a própria vida. Só vai piorar o problema. Não resolve. Isso não traz resultado. Essas válvulas de escape, a bebida, a droga, o que for, o suicídio, tantas coisas mais que existem, são válvulas de escape colocadas pelo próprio Satanás para tentar destruir de vez a vida de quem já está ansioso, preocupado. Então não vale a pena viver assim. O que eu preciso fazer então para resolver essa minha ansiedade? O que eu preciso fazer então para trazer alívio a essa ansiedade que por vezes baixa no nosso coração? Primeiro aspecto que nós levantamos: levar as suas preocupações a Deus. Irmãos, isso aqui parece que é falar uma coisa que você está cansado de saber, mas precisa lembrar. Você vai resolver sua ansiedade apresentando ela para Deus. O que está te incomodando? O que está gerando preocupação? O que está gerando você ficar ansioso? Pega isso e fala com quem pode resolver. Quem pode resolver? Deus. Vai e fala para Ele. Coloca diante do Senhor. Sabe? Chega diante do Senhor, pode passar. Chega diante do Senhor, confessa os seus medos, em vez de deixar eles governar você. Vamos ler esses dois versículos? Atos 18. Abra aí comigo. Atos 18, versículo 9 e 10. Chegar diante do Senhor, irmãos. Chega diante dele em oração. Confessa os seus medos a Ele. Fala com liberdade diante de Deus aquilo que aflige você, aquilo que traz preocupação na sua vida. Não tem coisa melhor do que você colocar-se diante do Senhor. Atos 18, 9 e 10, Paulo vivendo uma situação, diz assim: teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fale e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Sabe quem ficou com medo, preocupado? O apóstolo Paulo. Então a ansiedade existe. A ansiedade bate até no Paulo, da Bíblia. Mas aí o que ele foi fazer? Ele foi orar. Ele foi falar com Deus. O que Deus falou para ele? Nós lemos aí. Paulo disse: não temas, não precisa ter medo, não vai acontecer nada contigo, eu sou com você. Sabe, o melhor lugar que você tem para deixar as suas preocupações é diante de Deus. Não deixe elas te governar. Não deixe a ansiedade te derrubar, não. Vai para diante de Deus, fala com Ele. Entra no banheiro da sua casa, entra lá no quarto, vai para o quintal, vai para um lugar separado que ninguém vai te ver. Fala com Deus, abre o seu coração e fala: Senhor, eu estou preocupado, estou com medo, me ajuda. Eu tenho certeza, você vai sentir muito melhor. Lugar de você apresentar seus medos, sua ansiedade, não é na rede social. Hoje, principalmente os jovens gostam tanto de ir para a rede social apresentar a ansiedade, não é? Porque isso, porque aquilo, e vai pesquisar a frase. Eu sempre falo isso aqui: cuidado com grupinhos, com páginas, seja de Facebook, de Instagram, que vão falar, começa a ler aquilo e fala uma frase: estou sentindo isso, aí você passa, mas eu também estou passando por isso. Aí você vê uma coisa, você não tem nada com aquilo, mas aí você começa a achar que você está sofrendo tudo aquilo, aí você começa a jogar tudo aquilo para a rede social, achando que vai resolver, porque não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Cuidado com essas coisas, porque às vezes ela te faz ver coisas que você nem sente.
Você nem passa, mas ela te faz ver e você começa a se sentir e achar que as pessoas vão ter pena de você. Olha, você pode usar muito suas redes sociais com mensagens bíblicas, palavras de Deus, que coisa tão bonita, mas não vai nessa onda de ficar colocando seus problemas em rede social, isso não resolve. Entra no seu quarto, fala com Deus. Não fica falando com qualquer um dos seus problemas. Você vai encontrar muita bobajada aí. Você vai encontrar muita bobajada aí, gente falando bobeira sobre problemas, seus problemas, te dando conselho totalmente fora da palavra de Deus. Vai diante de Deus, ora, coloca diante dele, apresenta a ele os seus medos, sua ansiedade, suas preocupações, porque ele fala conosco. Ele traz paz ao nosso coração, ele traz alívio. Irmão, não tem coisa melhor do que você ir diante de Deus, derramar o seu coração ali, chora diante de Deus, fala com ele. Vai sentir muito bem depois disso. Vai sentir muito bem. Fala isso por experiência. Quantas vezes você vai totalmente preocupado, ansioso, e você ora e fala com Deus, parece que você tira tudo aquilo de cima de você e deixa lá aos pés de Cristo. É a melhor coisa que você faz. Paulo estava vivendo isso aqui em Atos, e ele foi falar com o Senhor e trouxe esse alívio para a vida dele. Outra coisa, venha para o Senhor com atitude de ação de graças. Melhor forma de você apresentar-se ao Senhor, nós lemos lá em Filipenses, capítulo 4, lá nos fala, vai diante do Senhor, mas vai com ação de graça. Em meio à sua apreensão, você não pode sentir-se grato, mas quando você pensa sobre o envolvimento do amor de Deus em sua vida, você pode deixar aquilo de lado e começar a louvar o Senhor. Irmão, não dá para você viver uma vida grata ao Senhor, cheio de preocupação. Não tem jeito. Você fala, eu sou muito grato a Deus, mas todo preocupado, cheio de estresse. Eu já vi muita gente falando, né? Eu confio demais em Deus, mas minha vida é isso, eu estou sofrendo tanto, estou passando por isso, mas eu confio em Deus. Não, são duas coisas que não combinam. Não é? Você pode sofrer, mas não precisa lastimar, não precisa reclamar. Alegra-se no Senhor, dê graças a Deus, Deus está cuidando de você. Tanta gente passando pior, tanta gente enfrentando mais dificuldades. Eu estava vendo um filme de uma mulher que ela sofreu um acidente e ela ficou com um problema de esquecer. Todo dia ela esquecia o dia vivido. Quando dava meia-noite, apagava aquele dia anterior. E ela foi no médico e falar com o médico, estava muito preocupado, chateado com aquilo. Aí o médico falou, deixa eu te mostrar um negócio que vai te fazer sentir melhor. Aí foi mostrar um cara que esquecia tudo a cada 10 segundos. Você falava com o cara, oi, tudo bem? Meu nome é tal. Quando você virava as costas, o cara virava, oi, tudo bem? A cada 10 segundos ele esquecia. Aí ela falou, meu problema é menor, eu esqueço a cada 24 horas. O problema nosso é mais ou menos assim. Quando você olha para os seus problemas, você acha que eles são os maiores, que só você tem. Tem gente muito pior. Tem gente sofrendo muito mais, passando problemas muito maiores. E a gente olhar o que Deus tem feito por nós, tem cuidado de nós, eu não tenho motivo de viver preocupado. E é por isso que Paulo diz lá em Filipenses 4, não andeis ansiosos, mas faça tudo conhecido diante de Deus, pela oração, súplica, e tudo isso com ação de graças. Senhor, estou passando por isso, estou preocupado, mas Senhor, eu agradeço porque eu sei que o Senhor está cuidando. Aí muda. Quando você sabe agradecer de verdade, você coloca tudo com ação de graças. Tudo dá graças. Porque essa é a vontade de Deus. Tudo dá graça. Mas aí meus problemas, dá graça. Você acha que Deus não está vendo isso? Você acha que Deus não sabe? Sabe? Mas eu fui demitido. Mas Deus sabe que Deus não sabia que você ia ser demitido? Sabia antes de fundar o mundo. Mas eu fiquei doente. Será que Deus não sabia que você ia ficar doente? Sabia, antes de você nascer, Ele já sabia que você ia ficar doente. Ele sabe de tudo. Ele está cuidando de tudo. Então, Senhor, obrigado, porque o Senhor está cuidando de todas as coisas. Nós precisamos ter uma atitude de ação de graças, de gratidão a Deus por todas as coisas que nós enfrentamos. Aí nós vamos aprender a louvar a Deus. Está difícil, está com problema, vamos louvar a Deus, vamos agradecer a Ele. Ele sabe e Ele está cuidando. Dessa forma a gente vai matando a ansiedade no nosso coração.
Irmão, quando você começa a louvar a Deus, mesmo passando por preocupação, mesmo vendo as coisas não se abrirem, porque o ser humano tem um negócio de querer agradecer a Deus quando vai dando tudo certo, quando as portas vão se abrindo, aí a pessoa vai louvando a Deus. Mas quando você começa a louvar a Deus com as portas tudo fechadas, dando tudo errado, você começa a louvar a Deus, porque eu sei que Deus está cuidando. Irmãos, isso faz uma diferença tremenda na forma que Deus trata. Isso faz uma diferença tremenda no seu bem-estar, no relacionamento com Deus. Então, nós venhamos ser um povo que reclamemos menos e agradeçamos mais, que vivemos menos preocupados, com mais gratidão a Deus. E à noite, quando você chegar na sua casa, for dormir e tiver as suas preocupações, não deixa que elas roubem o seu sono. Você conversa seriamente com Deus e fala: Senhor, está aí nas tuas mãos, o Senhor cuida, que eu agora vou dormir. Eu tenho certeza que você vai conseguir dormir com um sono bem tranquilo, quando você deixar de fato nas mãos do Senhor. Outra coisa, venha com uma tríplice convicção. O que é isso? Lembre-se que o Senhor te ama incondicionalmente e Ele quer o seu melhor. Você duvida disso? Você duvida que Deus te ama? Duvida? Não. Ele quer o seu melhor. Você acredita nisso? Então, se eu entendo que Deus me ama e Ele quer o meu melhor, então Ele tem poder para me ajudar. E Ele tem poder de me ajudar e me dar força a fazer esperar o momento certo, que as coisas vão acontecer. E aí eu preciso saber, Deus está cuidando, na hora certa tudo vai acontecer. Na hora certa, irmãos, na hora certa tudo acontece. E Ele quer que eu aprenda a descansar nisso. Vai acontecer na hora certa. Existe um texto que diz na Bíblia, em Eclesiastes 3, que há um tempo determinado para todas as coisas. Quando é esse tempo? É o Kairos de Deus. É o tempo dele. É a hora certa. Nós não sabemos quando, mas Ele sabe. Se Ele sabe, eu preciso descansar e saber vai dar certo. Na hora vai dar certo, né? Está tudo sob controle. Tudo vai dar certo. E como eu disse, talvez não o nosso certo, mas o certo de Deus. O certo de Deus é muito melhor do que o nosso certo. Talvez não vai dar o seu certo, talvez não vai dar o meu certo do jeito que eu queria, mas vai dar certo o certo de Deus. E o certo de Deus é perfeito. Vamos lá, mais um, e a gente já vai caminhando para terminar. Reconhecer que a ansiedade é uma batalha de fé. Ansiedade é uma batalha de fé. O que é fé? Fé é você crer naquilo que você não está vendo. Não estou vendo, mas eu acredito. Isso é fé. Estou vendo com esses meus olhos aqui não, mas eu creio. Meu problema não deu certo não, eu creio que vai dar certo. Ah, a fé. Não apareceu ainda o que eu estou querendo. Eu tenho certeza que vai aparecer. Olha, isso é fé. Está errado, tá, mas vai dar certo. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Isso é fé. Isso vai gerar em nós essa fé que vai tirar a ansiedade. Então a ansiedade é uma batalha de fé. Nós devemos crer que Deus cuidará das nossas ansiedades. Se entregamos nossas preocupações em suas mãos, podemos ter a sua paz incrível, mesmo se todo o inferno ruge ao nosso redor. Talvez está tudo ao seu redor se acabando, cheio de problema, de preocupação, mas você vai descansar ali no meio, sabendo que Deus está cuidando. Lembra quando Jesus dormia na polpa do barquinho, os discípulos no meio do mar, e a onda querendo derrubar o barco, e a água entrando, e os discípulos aferriados, e faz o quê? Jesus estava dormindo, bem tranquilo ali naquele barco. Por quê? Eu não tinha medo daquela onda do mar. Eu não tinha medo de água entrar em barco, derrubar barco. Não, ele dormia. Isso, irmãos, nós precisamos aprender a viver isso. Está tudo dando errado. Está acabando, mas está tudo descansado. Descansado no Senhor. Talvez alguém vai olhar para você e falar: você estava sem futuro, irresponsável, não está vendo como é que estão as coisas? Então, as pessoas não vão entender isso. Muita gente não entende o que é uma vida de fé. Chama de irresponsável. Não é? Mas você sabe que é Deus que está cuidando, então para que viver preocupado? Para que viver ansioso? Eu preciso aprender a descansar e viver por fé.
Irmãos, nós somos chamados para viver por fé e não por vista. A gente caminha por fé. Preocupa não. Deixa que Deus está cuidando. E para concluir, pode passar para a conclusão. Tão certo, tão grande como como todas essas promessas, tão grandes como todas essas promessas são, elas não serão suas se você dá a Cristo suas preocupações com uma mão e com a outra toma de volta. Isso aqui eu coloquei porque a gente vê muito isso, irmãos. A gente fala tantas promessas de Deus cuidar, Deus prover, Deus fazer, e às vezes a gente ora, não é? A gente faz assim, ó: Deus, cuida dos meus problemas, está entregue nas tuas mãos, Senhor, cuida. Aí você tira a mão e traz com a outra para você de novo. Você volta, não deu de novo, resolveu? Nadinha. Você fala que entregou para Deus, mas está preocupado. Quantas vezes eu já fui conversar com pessoas, irmãos, que a gente vai conversar, a pessoa chega: porque eu estou com tanto problema, tanta dificuldade, papai, e eu falo assim: você já orou, já entregou nas mãos de Deus? Já entreguei demais. Mas não entregou não, me desculpa. Se eu tivesse entregado, você não estava assim. E quando eu entrego, deixa lá, eu relaxo. Se eu já entreguei, por que eu vou me ver preocupado, reclamando? O próprio Deus, irmãos, eu imagino que o próprio Deus olha e fala assim: não adiantou nada essa conversa que nós tivemos. Não adiantou nada você vir falar comigo, vir cuidar dos seus problemas, as suas ansiedades, as suas preocupações. Você continua reclamando, lamentando do mesmo jeito, você não entregou. E Ele não vai fazer. Eu vou terminar dizendo para você: talvez muita coisa na sua vida Deus não fez ainda porque você não aprendeu a descansar nele. Talvez muita preocupação sua Deus não resolveu ainda porque você não soltou, você entregou a ponta e está puxando da outra. Aí Deus quer resolver daquilo que você está puxando. É entregar, você vai viver as promessas. Por que tem gente que vive, ouça aqui, por que tem gente que vive as promessas de Deus e outros não? Será que Deus está escolhendo? Vou resolver os desses, não vou resolver os desses? Talvez Deus está olhando quem já soltou. Já soltou a ponta da corda e fala: Senhor, cuida aí. Aí Ele vai fazer. E talvez você fique puxando para trás. Deus não vai tirar essa ansiedade da sua vida. A verdadeira libertação só é possível quando finalmente admitimos que é um fardo muito pesado para nós carregarmos e eu entrego para Deus cuidar. É algo muito grande para mim e está nas mãos de Deus. Aí eu vou conseguir vencer isso. Lembre-se, passa, último slide. Lembre-se, ninguém tem que viver em ansiedade. Ela é uma escolha. Ansiedade é uma escolha. Liberdade e paz aguardam aqueles que entregam as suas preocupações a Deus e deixam nas suas mãos. Vamos ficar de pé para a gente terminar a oração. Ninguém tem que viver em ansiedade. Toda essa ansiedade que está no seu coração, talvez hoje, eu quero dizer para você, irmãos, ela é uma escolha. Talvez você fale assim: eu não escolhi viver ansioso. Você já escolheu não viver ansioso? Já escolheu um dia, você está preocupado, e já fala assim: acabou, não vou me preocupar mais com isso, deixa para lá. Experimenta fazer isso. É escolher: eu não vou mais viver ansioso. A preocupação bateu no seu coração? Responde para ela na mesma hora: não vou preocupar com isso, está nas mãos de Deus. Irmãos, o diabo às vezes vai ficar lembrando no seu ouvido o motivo que você viver preocupado. O diabo às vezes vai ficar lembrando do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, da sua conta, da sua dificuldade, da sua doença, dos seus problemas. Ele vai ficar te lembrando dessas coisas. Quando isso bater, responda da mesma altura e fala: não vou deixar isso gerar preocupação. Já está nas mãos de Deus. Eu quero muito que nós possamos, hoje à noite, eu não sei se você tem gerado no seu coração ansiedade de alguma razão. Eu gostaria muito que hoje você deixasse ela nas mãos de Deus. Deixasse as suas ansiedades, as suas preocupações nas mãos de Deus. Deixa Deus cuidar delas hoje. Deixa Deus tratar elas hoje.
Deus quer cuidar disso. Nós vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós sabemos, ó Deus, que somos alvos do Teu amor. Sabemos, ó Deus, que somos filhos amados. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, de uma forma tal que nós não temos palavras para agradecer. Nós queremos, ó Pai, depois de meditarmos na Tua palavra e encontrarmos uma verdade tão profunda, tão grande sobre a realidade das nossas vidas, a realidade do que nós vivemos, nós percebemos que o Senhor nos ama de uma forma tal que quer cuidar de todas as nossas preocupações. Não permita, ó Deus, que nós venhamos viver uma vida sobrecarregada, uma vida angustiada, uma vida aflita, cheia de ansiedade, mas que nós possamos estar deixando tudo nas Tuas mãos e descansando que o Senhor está cuidando. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor possa estar quebrantando corações, quebrantando vidas que vivam ansiosas, que nós possamos, ao voltar para as nossas casas, voltar desfrutando a doce paz do Senhor sobre nossas vidas. Nós possamos voltar para casa desfrutando o Teu cuidado em cada detalhe das nossas vidas. É a oração que nós fazemos, e assim fazemos com gratidão. Que o Senhor possa ministrar essa palavra em cada coração, e que os frutos possam surgir dentro da Tua vontade e para a honra e a glória do Teu nome. Nós oramos com gratidão e assim fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Espero que tenha sido proveitoso para a sua vida, e lembre-se, a ansiedade só vai sair da sua vida no dia que você escolher deixar ela sair. Deus abençoe, leve em paz e segurança. Amanhã estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir.